Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início ao nosso curso, o nosso treinamento Line and Base dos helicópteros EC-120 Bravo Colibri. Já de início, recomendo que acessem aí o canal do Mecânico de Aeronaves no YouTube. Estamos utilizando o YouTube aí como plataforma de interação. Os vídeos estão hospedados então no YouTube e é por onde aí vocês terão acesso aos vídeos do nosso curso, tá ok? Então fiquem à vontade para se inscrever, interagir também pelo canal, tá? Feedbacks, exemplos, sugestão para novos temas, novos cursos, então fica aberto aí mais esse canal de comunicação, tá certo? Então meu e-mail, meu telefone, então a gente já tem o grupo do WhatsApp para interagir e caso queiram tirar alguma dúvida pontual, algum exemplo pontual, fiquem à vontade também para mandar no privado aí com a mensagem, seja de texto, de áudio, para a gente aprimorar, e trabalhar com o curso aí da maneira mais eficiente possível, tá certo? Então, todos prontos aí, vamos iniciar a nossa primeira aula, tá? Essa primeira aula é de generalidades, a gente aborda um pouquinho do histórico e algumas características gerais da aeronave. Então, vamos lá. Antes da gente começar a caracterizar, a trazer aí as características do helicóptero, a gente vai caracterizar o nosso curso. Então, o curso, tá? Ele é um curso nível 3, tá? De acordo com a ATA 104, que é um documento, da Associação Internacional de Aviação Civil, onde ela regula ali, ou traz parâmetros, se preferirem, com relação aos treinamentos para manutenção. Então ela classifica esses treinamentos em 5 níveis, tá certo? O nível 1 seria uma familiarização geral para qualquer pessoa, do ambiente do hangar, o hangar, a oficina de manutenção, então todos têm que ter essa familiarização com o ambiente de manutenção, não é da manutenção propriamente dita, tá certo? O nível 2 já é para ramp e trânsito, aquele atendimento fora de hangar, ou seja, o atendimento de pista mesmo. E o nosso caso aqui, que é o curso nível 3, Line and Base. Então aqui a gente vai poder realizar qualquer atividade de manutenção, seja dentro de hangar ou fora de hangar, tá? Manutenção considerada a manutenção de linha, e a manutenção maior, a mais pesada, que é considerada a manutenção nível base, tá certo? Nível 4 são treinamentos especializados e nível 5 seria aí para overhaul de componentes, tá ok? Uma definição um pouquinho mais detalhada aqui do que seria o nível 3, tá? Então, de acordo com a ATA 104, tá? Um curso Line and Base ele tem que prover uma descrição detalhada do equipamento, do sistema, operação, localização, remoção, instalação, equipamentos, testes, procedimentos de pesquisa, correção de panes, obviamente sempre manuseando o manual de manutenção, que é o nosso guia, principal aí, onde a gente se baseia para desenvolver as nossas práticas de manutenção, Então todo o pessoal associado com a manutenção, seja essa manutenção nível linha ou nível base, tem que ter um treinamento nível 3 para poder executar as atividades de manutenção, seja o auxiliar, seja o mecânico, seja o inspetor, seja o RT. Então todo o pessoal envolvido com a manutenção, tá? Para aquele modelo, para aquele equipamento específico, tem que ter o treinamento. E esse treinamento tem que ser pelo menos nível 3. A não ser que seja apenas atendimento de pista, aí um curso nível 2 pode atender essa demanda. Mas a manutenção geral, seja ela dentro ou fora de hangar, independente do nível de manutenção, tem que ter um curso nível 3 para que o mecânico possa executar, exercer aí as suas atividades de manutenção. Obviamente, a ATA 104, ela se baseia ou toma como referência a aviação civil, como eu digo aviação civil, aviação comercial, desculpa, a aviação comercial. Então, geralmente, quando a gente trata de aviação comercial, são aeronaves aí de grande porte, tá? E nessas aeronaves, os cheques são divididos aí, as manutenções são divididas em cheque alfa, Bravo, Charlie, Delta, e daí por diante, dependendo de como o fabricante para aquele modelo de aeronave dividiu, mas a maioria dos grandes fabricantes, segue essa lógica de cheque alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, enfim, tá? Sendo que, na maioria dos casos, essa manutenção de linha, essa manutenção que inclusive pode ser feita em algumas situações até mesmo fora de hangar,
seriam ou com menos equipamentos, com uma necessidade menor de equipamentos, ferramentas especiais, enfim, tá? Mas essa manutenção menor, né, normalmente fica restrita ao cheque Alfa e Bravo. Em algumas aeronaves, até alguns cheques, até a manutenção Charlie ou alguns itens, né, da manutenção Charlie também é considerada essa manutenção de linha, tá? E a partir da manutenção do nível Charlie, né, Delta, Eco em diante, aí, né, já é considerada a manutenção mais pesada, que requer mais equipamentos, seja de apoio, seja ferramentas e ferramental especial, enfim, aí é considerada essa manutenção nível base, tá? De uma maneira, né, bastante resumida, com o treinamento nível 3, que é o caso do nosso treinamento, o mecânico, obviamente, com suas habilitações válidas, células, GMP e aviônicos, dependendo da área ou do cartão em questão aí de manutenção. Então, o mecânico estando com as suas licenças, sua CHT em dia, né? A oficina tendo as devidas homologações, acesso aos manuais, ferramental especial, pode desenvolver a atividade de manutenção tranquilamente, né, de acordo com a legislação em vigor aí de acordo com a ANAC. Tranquilo? Então, concurso nível 3, qualquer manutenção, seja fora de hangar, dentro de hangar, Alfa, Bravo, Charlie, independente de qual seja o nível, a não ser que seja um componente, né, uma manutenção nível overhaul, e requer um curso nível 5, o nível 3 então não vai atender. Tranquilo? Então essa embasamento, né, com relação ao nosso treinamento, né, qual a aplicação na prática desse treinamento para o dia a dia de vocês aí, tratando do ambiente de manutenção, ok? Então, a partir daí, então, a gente inicia o nosso curso, né, iniciando aqui pela aula de generalidades. Então, nos dias subsequentes aí, a gente vai percorrer aí o seguinte roteiro. Então, a gente vai abordar todos esses sistemas do helicóptero. Essa primeira aula, então, generalidades, onde eu já contextualizei, a gente vai falar um pouquinho do histórico ali da aeronave, do fabricante, e depois a gente começa a tratar dos componentes, e mais no finalzinho a gente vai falar sobre algumas práticas gerais, né, que envolvem a manutenção do helicóptero, tá certo? E nossa aula seguinte vai ser estrutura, depois a gente vai aprofundar trem de pouso, transmissão principal, rotor, transmissão traseira, rotor de cauda, comandos de voo, servos, combustível, motor, elétrica, pneumática, não necessariamente nessa ordem, mas serão todos esses sistemas que a gente vai abordar ao longo do nosso treinamento, fechou? Então vamos começar lá com generalidades, como eu já disse, então a gente vai iniciar, né, com uma contextualização histórica e depois então a gente segue para caracterizar os principais componentes aí da aeronave, mas no finalzinho dessa aula a gente vai tratar de algumas práticas gerais, né, que envolvem a manutenção dos helicópteros, fechou? Então vamos lá, o primeiro protótipo do EC-120 foi produzido em 1995, tá? Dando uma aprofundada, né, na história do EC-120, o projeto começou a ser desenvolvido em 1992, tá? Então em 95 já estava na fase de produção do primeiro protótipo e depois tiveram, né, pelo menos mais um protótipo, né, que foi desenvolvido. Então a produção dos primeiros protótipos em 95 e as primeiras unidades foram entregues em 1998, tá? Então o projeto praticamente todo ele iniciado e desenvolvido, né, na década de 90, ok? Esse helicóptero, esse projeto, tá? Ele já iniciou uma parceria de colaboração, né, entre, na época ainda Aerocopter, hoje, né, a conhecida Airbus Helicopters, então o grupo EADS, né, dentro das suas reorganizações estruturais, né, enfim, meados, né, dos anos 2000 ali, meados, no início dos anos 2000, houve uma mudança de nomenclatura, né, deixou de adotar o nome, né, Eurocopter para a sua subsidiária de fabricação de helicópteros. Quando eu falo subsidiária, do grupo EADS, que é um conglomerado maior, né, e já na época fazia, né, fazia parte desse conglomerado EADS, Airbus, né, uma das maiores, se não uma das, né, vamos colocar uma das, né, tá pare ali com a Boeing, né, e tem outras correndo por fora, dentre elas a nossa saudosa Embraer, mas enfim, fazia parte, né, e ainda faz parte do grupo EADS,
a Airbus, né, fabricante de aeronaves. E dentro da estratégia do grupo EDS, ela decidiu então adotar a nomenclatura Airbus Helicopters, né, para o fabricante de helicópteros, deixando de adotar então a nomenclatura Eurocopter, que se consagrou nos anos 80, 90 até o início dos anos 2000, né, bastante conhecida, né, mundialmente aí, Eurocopter. Mas enfim, a Eurocopter, junto com a Katik Harbin, né, da China, mais a ST Aero de Singapura, então iniciaram em 1992 o desenvolvimento, né, do EC-120, né, uma parceria ali de colaboração para desenvolvimento desse novo modelo de helicóptero que atenderia algumas demandas, né, dentro de um nicho específico ali de operação, tá? E nessa parceria, a Harbin, né, a fabricante chinesa, ficou encarregada de fabricar alguns elementos da cabine mais o sistema de combustível, tá? A ST Aero de Singapura, as portas e o conjunto, as carenagens, né, do conjunto Fenestron e todos os demais componentes aí ficou a cargo, né, da própria Eurocopter na época, Airbus Helicopters, de fabricar os demais componentes aí da aeronave. Então foi mais ou menos essa a divisão, né, no tocante à responsabilidade de cada um das três empresas envolvidas aí para a fabricação do helicóptero, tá certo? Então, criado e desenvolvido em conjunto pela Eurocopter com a empresa chinesa, a Katik Harbin, e a fabricante de Singapura, ST Aero. A versão chinesa do EC-120 Colibri é praticamente idêntica à versão, né, fabricada pela Airbus, e na China, né, esse modelo de helicóptero é chamado de HC-120. E dentro das estratégias, né, de mercado do grupo EADS, hoje, né, falando mais especificamente do EC-120, dentro da estratégia da Airbus Helicopters, a nomenclatura a nomenclatura EC-120 Bravo passou a ser chamada, mundialmente, né, passou a ser chamada de H-120, tá ok? Porém, né, todas essas informações, né, qual era a nomenclatura, qual a nomenclatura atual, mas é uma aeronave que deixou de ser produzida pela Airbus em 2017. Tá? Então, praticamente, as primeiras unidades começaram a ser produzidas em 1997, entregues em 98. Tá? Então, a linha de produção na França, França/Austrália, tá? Por grande parte desse período aí, o EC-120 foi fabricado tanto na França quanto na unidade da Airbus na Austrália. Tranquilo? Então, em 2017, a Airbus Helicopters interrompeu a produção então do EC-120, na época o H-120. Ainda hoje é produzido, porém, na China, né, com outros não vou nem dizer critérios, enfim, mas é uma aeronave idêntica ao EC-120, tá? Porém, né, com algumas restrições com relação à comercialização, enfim, tá? Mas ainda é produzido na China, né, pela Harbin, Katik Harbin, que é uma empresa público-privada, tem parte, né, dessa empresa que é estatal e parte, né, da iniciativa privada lá da China, e eles fabricam ainda o HC-120 lá na China. Mas a Airbus Helicopters não fabrica mais o EC-120. Não é um modelo que consta, né, no portfólio aí atualmente não consta mais no portfólio, né, de comercialização aí da Airbus Helicopters. Tranquilo? Então, esses números são de 2017, né, quando deixou de ser produzido pela Airbus, tá? Os chineses continuam fabricando, porém não se tem acesso, né, para quem é comercializado, se é comercializado, e números, né, a gente não tem mais acesso a essas informações. Mas informações oficiais
da Airbus, né, que até 2017 foram produzidas um pouco mais de 700 unidades, né, e atualmente só é produzida pela Harbin lá na China, e a Airbus desde 2017, a Airbus não produz, não fabrica mais o modelo EC120, H120, como preferir, tá certo? Vindo para uma contextualização mais abrangente, então, ainda em operação, né, sabe-se que tem mais de 600 unidades do Colibri ainda em operação. Ele opera em mais de 50 países, mais de 400 operadores, né, incluindo aí pessoas físicas, né, governos, polícias, forças armadas e empresas. E esses modelos já somaram mais de 1,7 milhões de horas voadas. Então, são números bastante consistentes, né? Poucas aeronaves, né, falando de asa rotativa, alcançam esses patamares aí, tá? Trazendo um pouquinho para o nosso escopo aqui, no Brasil, então, segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro, no Brasil tem registrado 39 unidades do EC-120, tá? O Colibri. Eles são operados aí no Brasil por pessoas físicas, jurídicas e dentre, né, os principais operadores, a gente tem a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, que opera algumas unidades, ainda opera, né, algumas unidades, acho que melhor dizendo, né, do EC-120 Colibri. Tranquilo? Então, uma contextualização mundial de números aí, horas voadas, né, a quantidade de aeronaves ainda em operação, operadores e dentro do nosso escopo nacional aqui, aproximadamente, não vou dizer 40, porque no RAB, né, constam 39 unidades registradas aqui no Brasil, ok? Vamos lá. Então, o EC-120, ou se preferirem, né, o H120, a última nomenclatura adotada pela Airbus, né, também conhecido como Colibri. Então, ele tem um peso total aí de aproximadamente 1,7 kg, né, 1,7 toneladas, é uma aeronave monomotora, bastante flexível, executa praticamente todas as missões, né, bastante versátil, possui tecnologias avançadas, seguro, um custo-benefício eficiente e de fácil manutenção. No Brasil, né, não sei se a minha análise, né, é tão precisa, mas partindo do meu ponto de vista, das minhas experiências aí, né, acumulada aí ao longo de décadas aí em relação à asa rotativa, os operadores, vamos colocar nesse termo, né, ou o pessoal envolvido com a operação do EC-120, costuma comparar o colibri com o esquilo, tá? E não é uma comparação muito justa, vamos colocar nesses termos, né? Então todo mundo diz que o colibri não é um helicóptero muito forte, né? Ele é manco, ele é fraco, né? Mas quando depende, sempre depende da referência adotada, né? Então, se a gente comparar ele, obviamente, com o seu irmão maior, o esquilo, ou exagerando um pouco mais ainda com o B4, né, onde ele tem algumas características de design em comum também, né? Aí essa diferença fica maior ainda, tá? Então, comparando o colibri com o esquilo ou com o B4, obviamente ele não vai ter o mesmo desempenho, tá? É mais justo, né, comparar o colibri com seus principais concorrentes, né? A estratégia, né, adotada, né, no projeto, né, na construção do colibri, para ele, na época, né, para concorrer aí com o Robson 66, atualmente, né, um dos principais concorrentes aí do colibri é o Bell 505, né, que é o lançamento aí da Bell, coincidentemente, né, foi lançado em 2017, justamente quando a Airbus, né, encerrava a produção do colibri devido ao baixo número de vendas, né. No último ano, em 2016, foram vendidas 16 unidades do colibri mundialmente, né. Então, dentro da estratégia comercial do grupo, né, IADS, então um número, né, bastante baixo, né, o que acabou acumulando na decisão ali de encerrar a produção desse modelo de helicóptero. Bem no ano onde a Airbus decidiu encerrar a produção do Colibri, a Bell lançou, melhor dizendo, né, o Bell 505, que seria, né, é o principal concorrente, né, que temos aí mais de 600 unidades do Colibri em operação e ainda fazem frente, né, na tangente aí de concorrência, né,
em relação ao Bell 505, tá? Então seria mais justo comparar, né, o Colibri com o Robson 66 ou com o Bell 505. Aí ele estaria podendo, né, ser comparado em relação a parâmetros e desempenho com esses modelos de aeronaves, né? Compará-lo, né, aos seus irmãos maiores, aí fica difícil, né? Não é uma comparação muito justa, tá? Então, não concordo muito, né, com essa classificação genérica, né? É uma aeronave, é um helicóptero manco, é um helicóptero fraco, né? Depende do referencial. Então, dentro do seu nicho específico, ele não tem um desempenho, né, tão abaixo dos seus concorrentes, em alguns casos até um desempenho bastante superior em vários aspectos, tanto de potência quanto de economia, né, o custo-benefício dentre os principais concorrentes, acho que ele tá bem à frente, tá? E várias tecnologias que os seus principais concorrentes aí não oferecem, tá? Estão bem aquém das principais tecnologias apresentadas, disponíveis aí no Colibri. Tá? Então é tudo uma questão de com quem você vai, com qual equipamento você está comparando. Tá? Então é bom a gente quebrar esse estigma aí, né, de que o Colibri é uma aeronave fraca, de desempenho, né, modesto aí. Então, comparado aos seus principais concorrentes, não é bem essa a história, ela é um pouquinho diferente. Tranquilo? Então, contextualizado, né, não sei se seria correto colocar aqui um preconceito que existe em relação ao Colibri, mas é tudo questão de enquadramento, né? Comparar os equipamentos corretos aí, a gente vai perceber que ele não fica não deixa tanto a desejar assim não, tá? Pelo contrário, tá ok? Então, continuando apresentando as características aqui, o Colibri, o E620, ele é ergonômico, uma das principais características dele. O design dele é bastante elogiado, bastante premiado, né? A parte de ruído, né? É um modelo, um dos mais silenciosos do mundo, tá? Então, dentro dos parâmetros estipulados, né, de decibéis, aí, ele fica bem abaixo da maioria dos modelos, né, os de mesma categoria não chegam, né, não chegam perto, tá? E de categorias superiores também não consegue se equiparar ao nível de emissão de ruídos aí do EC120. Tudo graças, né, a uma série de tecnologias e principalmente o design adotado aí no Colibri, tá? Então, o módulo, na parte de painel, tem um módulo completo, né, de gerenciamento de sistemas da célula e de motor, o sistema VMD. Teremos uma aula onde a gente vai trazer todas as informações, né, com relação à operação, manutenção e funcionalidades desse sistema VMD, adotado não só pelo Colibri, né, mas também no Esquilo, também no B4, né, no EC130 e em outras aeronaves do portfólio aí da Airbus Helicopters. Tranquilo? Então, o Colibri, que na época, né, quando era produzido, era o modelo de entrada da Airbus, já vinha, né, de série, né, com o sistema VMD incorporado no painel. Tá? Esse sistema diminui muito a carga de trabalho do piloto e o motor adotado, né, para o Colibri é o Arrius, né, do fabricante Turbomeca, então da família Arrius, o modelo 2F. Então ele oferece aí baixo ruído e baixo consumo de combustível. Tá? Então são começando a caracterizar aqui o helicóptero, são essas informações. Tá? Dados técnicos aqui, então ele tem capacidade para um piloto mais 4 passageiros, né, ou são 2 assentos dianteiros e 3 assentos traseiros, com considerável conforto, tá? Comparado, né, a outros fabricantes que prometem, né, transportar um piloto mais 4, né, com espaço bastante restrito ali no Colibri, não tem problema de espaço, tá? Então um espaço bastante amplo, bastante generoso ali, transporta confortavelmente um piloto mais 4 passageiros, é possível piloto, copiloto mais 3 passageiros, né? O assento padrão do piloto é o assento da direita, né? E o assento da esquerda dianteira, os comandos de voo podem ser instalados ou removidos, né? Para converter ali para 2 pilotos ou transporte de passageiro nesse assento direito do lado esquerdo ali do cockpit, ok?
Então, o peso máximo de decolagem ali é 1.715 kg. Quando operando com carga externa, aí ele pode decolar com até 1.800 kg, tá ok? Peso vazio, né, médio do helicóptero em torno de 994 kg. Então ele tem aí uma carga operacional, né, o 1.715 menos o 994, né, teremos ali 721 kg de carga operacional. E nesses 721 kg, né, passageiros, né, mais tripulante, bagagem, combustível, tem que ficar dentro dos 721 quilos aqui. No gancho, tá, a carga máxima permitida é até 700 quilos, né, porém se for necessário, né, carregar todo esse peso, aí a quantidade de combustível fica bastante restrita, a autonomia do helicóptero fica bastante restrita, mais o piloto, né, então uma operação bastante restrito. Porém, cargas menores, né, dentro do peso operacional disponível aqui, pode-se trabalhar, né, então tem um grande range de possibilidades ali de configuração, operando inclusive com carga externa, tá ok? Então, na versão standard, a capacidade de combustível ali 707 libras, né, 321 quilos, motor, o Arrius 2F, potência então de 504 SHP, aí dados de performance, velocidade máxima 150 e interessante alcance máximo no regime de cruzeiro, então 710 km e máxima altitude de operação 20.000 pés, obviamente, para operar nesse teto aqui. A aeronave opera, né, até 20.000 pés, porém os tripulantes, os ocupantes, né, para operarem a aeronave nesse nível de voo, tem que ter um sistema de oxigênio portátil, adaptado, enfim, para que os tripulantes possam operar nesse teto operacional, né, mas bastante difícil, né, uma aplicação, uma operação do helicóptero num teto tão alto como esse, tranquilo? Então, algumas das principais características, né, valores aqui, peso, né, peso máximo, peso vazio, peso operacional, né, a diferença, né, quando operando com carga, então uma carga de até 700 kg, o peso máximo de decolagem da aeronave sobe para 1.800, né, e o peso operacional, 721 kg, é o que tem para trabalhar ali entre ocupantes, bagagem, carga e combustível. Tranquilo? Então vamos lá. Então, velocidade máxima 150 nós, carga máxima, né, no gancho 700 kg, o peso de 1.715 quando operando com carga externa sobe para 1.800 e um espaço bastante generoso e confortável para até 5 ocupantes, né, sendo que na fileira traseira são 3 assentos, né, 3 ocupantes, e na linha dianteira o assento da direita é sempre do piloto, o da esquerda, quando instalados, né, os comandos cíclico e coletivo, então pode ser operado, né, por um copiloto, e quando, né, optado por transportar um passageiro no assento dianteiro, remove-se o cíclico e o coletivo e a aeronave está configurada então para transportar mais um passageiro na parte dianteira do helicóptero, ok? Então, algumas restrições com relação à operação com portas abertas, né? Então, basicamente, né, para abrir uma porta em voo, a velocidade de operação ela tem uma restrição, né, bastante grande, de 150 de máxima, vem para 80. Quando decola já com a porta aberta, né, ou com a porta removida, aí a restrição de velocidade é para até 130 nós, tranquilo? Ele tem uma peculiaridade devido ao sentido de acionamento, né, no sentido horário, tá? Que tem uma tendência, né, o fluxo de ar, né, criado pelo acionamento das pás do rotor, cria uma tendência desse ar entrar, se chocar com a lateral direita do helicóptero. Então, quando as portas, ou uma das portas, né, da lateral direita estiverem abertas, aí, dependendo da combinação de portas abertas, inclusive, algumas dessas combinações são proibidas, tá? Então, a porta pequena de embarque de passageiros, né, se ela estiver aberta, a aeronave não pode ser operada ou removida, tá? Da mesma maneira, se a porta de acesso do piloto estiver aberta, não vai ter como, né, que a do piloto ela tem que ser removida, tá? Então, decolar com ela aberta não é possível, né, porque ela é de articulação lateral, tá? Não é a deslizante como a gente tem na lateral esquerda, tá?
Então, se a porta do piloto estiver removida, mas a porta dianteira do helicóptero estiver removida, o helicóptero também não pode ser operado, né? Que o ar que entra aqui pela direita vai criar tendências, né, aerodinâmicas que vão tornar o voo impraticável, tá ok? Da mesma maneira, né, se a porta pequena da lateral direita estiver removida, esse ar, fluxo de ar, né, criado pelo acionamento do rotor principal que entra na aeronave vai criar tendências e essas duas combinações, né, não podem ser aplicadas aí para operar o helicóptero, tá? Já nas demais, aí tem uma série de simulações aqui, porta aberta, removida, fechada, né? Ele considera também a porta de bagageiro e basicamente, né, para abrir, né, alguma dessas portas possíveis durante o voo, a aeronave tem que estar entre 80 e 70 nós, e quando a aeronave já decola com a porta, já está ou decola com a porta aberta ou removida, aí a velocidade máxima é limitada a 130 nós, ok? Desculpa. Vamos lá. Então, o fabricante do motor, já dissemos que é a Turbomeca, né, parceiro da Airbus Helicópteros aí, em diversos outros modelos, né, não em todos, mas uma boa parcela dos modelos de helicópteros aí da Airbus Helicópteros, a gente vai encontrar os diversos modelos de motores aí da Turbomeca. No Colibri foi escolhido ali o conjunto, o Arrios 2F, tá? Então, um motor que para decolagem, né, a potência máxima de decolagem entrega 504 SHP e no regime de potência máxima contínua, né, vai estar entregando ali em torno de 449 SHP para operação, tá certo? Depois a gente vai aprofundar, tem uma aula, né, bastante específica, né, detalhada aí com relação ao motor e suas características e funcionamento, tá ok? Transmissão a gente vai abordar, então todos os componentes, pouco a pouco, sistema a sistema, à medida que a gente for evoluindo, eles vão ser abordados aí com bastante detalhes, tranquilo? Então só algumas informações gerais aqui com relação à motorização que equipa aí o helicóptero Colibri. Mais à frente, quando a gente estiver na aula de combustível, né, tem desculpa, foi feito testes, né, com um motor a diesel, né, o helicóptero escolhido para esse teste foi o Colibri. Então foi instalado, né, um motor V8, tá, com bloco de alumínio, né, para redução de peso, enfim, uma série de características ali, adaptações necessárias para ser instalado no helicóptero, mas foi instalado um V8 ali, a diesel, tá? No caso do helicóptero, né, ele pode ser abastecido tanto com diesel quanto com querosene de aviação, tá certo? Mas devido à interrupção, né, da produção do helicóptero, né, não se tem aí os resultados, enfim, chegou a voar, não vou saber precisar quantas horas exatamente aqui, mas esse modelo aí de testes ele operou, tá? E o primeiro relatório, né, que foi emitido lá foi depois das primeiras 40 horas, né? E era um helicóptero, né, um modelo de helicóptero que proporcionava uma economia de 40% de combustível, tá? Então, mesmo sendo um motor um pouquinho mais pesado, a potência desse motor era em torno de 400 SHPs, tá? E o desempenho, né, era praticamente o mesmo e principalmente com uma economia de combustível de 40%. Mas depois lá em combustível a gente dá uma detalhada um pouquinho maior dessa experiência aí que foi feita com o Colibri, tá ok? Então não chegou a ser homologado, tá? Pelo menos a nível mundial, tá? E então a gente trata a motorização do EC120 como sendo a turboeixo aí, a Arrios, né, o motor Turbomeca Arrios 2F, fechou? Então, informações gerais, né, as dimensões, estão dentro de um curso Learning Base, elas têm que ser apresentadas, né, porém, né, a gente sabe que seja no Pilot Operator Handbooks, né, no POH, no próprio manual de manutenção, a gente encontra essas informações quando forem necessárias, né, não ressaltei no início, mas vou aproveitar o momento agora. Então,
junto com as aulas, né, é disponibilizado uma apostila para vocês. Essa apostila é só um material de apoio para o curso, tá? Não adotem essa apostila para a prática de manutenção de vocês. Essa apostila, né, ela não passa por atualizações, então não pode ser utilizada como referência, né, para os procedimentos de manutenção, tá? Manutenção sempre os manuais, né, do fabricante, esses sim atualizados, e esses podem ser utilizados aí para os procedimentos de manutenção. Então, qualquer consulta, né, qualquer dúvida com relação a qualquer procedimento, né, seja da operação, seja da manutenção, então consultar os manuais específicos aí do fabricante, que são as fontes de informações autorizadas, né, a serem utilizadas. A apostila, né, é um material de apoio utilizado apenas durante essa fase aí do treinamento, tranquilo? Então, quando for necessário, né, fazer alguma consulta, vai no manual, vai no POH e lá vocês vão encontrar essas informações, tá? Então, essas informações de comprimento, altura, largura, né, em alguns momentos pode ser importante, né, operando, né, num local diferente, né, vai angariar a aeronave, será que ele entra, né, naquela altura de porta, será que a largura da porta é suficiente, será que o espaço onde ele vai ficar é suficiente? Então essas informações são bastante importantes, tá ok? A parte de carga, então ele tem limitação, né, resistência do piso, né, até mesmo estrutural, então de 300 kg por metro quadrado, tá ok? Então no bagageiro no máximo 300 kg e na área interna também no máximo 300 kg, desconsiderando a posição do piloto, obviamente, né? Mas seja transportando carga, né, ou transportando passageiros, a limitação então de 300 quilos, né, no interior da cabine, e 300 quilos também a limitação para o bagageiro. Aí tem ali as áreas, né, úteis, né, de cada um desses compartimentos aí também, fica para consulta, tá ok? Cabine, então já mencionei anteriormente, né, acomoda confortavelmente 5 ocupantes, né, é homologada para single pilot, então a gente pode ter apenas um piloto, né, ou nesse caso aqui, quando o cíclico e o coletivo estão instalados, pode ser utilizado, né, só pode, né, ser ocupado por um copiloto, tá? Se for um passageiro, obrigatoriamente tem que ser removido por segurança, né? É exigido que seja removido então a haste do coletivo e do cíclico aqui para que a aeronave possa transportar um passageiro nesse assento dianteiro da esquerda. Tranquilo? Então, outra característica bastante comum nos modelos de aeronaves da Airbus é esse piso plano, então facilita muito acesso, né, e toda a acomodação interna, tá? Não tem divisão, né, de cockpit e cabine de passageiros, então uma cabine única, piso plano, tá ok? Tem possível adaptar transporte de pacientes, o Colibri também tem emprego, né, é utilizado nesse nicho também, ok? A fileira de assentos, os assentos traseiros, a linha de assentos traseiros, né, podemos remover individualmente ou, né, todos os assentos, e tem alguns kits disponíveis, né, para essa adaptação. Removendo o assento do centro aqui, tem um acesso ao interior do bagageiro, tá? Então esse aproveitamento, né, no sentido de comprimento do helicóptero, ele é bastante expandido, né, e tem o kit de maca ali que utiliza, né, um passageiro na posição, uma maca na posição central aqui, onde parte, né, da maca fica na cabine de passageiros e o restante da maca fica dentro do bagageiro ali. Mas quando a gente for falar da estrutura, a gente vai ilustrar isso aí de uma maneira mais detalhada, tranquilo? Mas bastante versátil, né? Dá para a gente ver aqui que o espaço, né, ele é bastante generoso, bastante amplo, piso, né, plano, duas portas em cada lateral, são diferentes, tá? Então na versão standard aí, a versão padrão do Colibri, a porta dianteira do lado esquerdo ela é de abertura lateral para acesso do passageiro ou copiloto, e a porta traseira ela é deslizante, tá? Então dá para ver ali o ponto de união, né, de junção dessas duas portas. Então a dianteira um pouquinho menor e a traseira um pouquinho maior, sendo que a dianteira é de abertura lateral e a traseira é deslizante. Já na lateral direita do helicóptero, aí a gente tem uma grande porta,
né? Pode ver que a divisão aqui ela fica diferente da lateral esquerda. Então a gente tem uma porta bem grande dianteira, que é para facilitar o acesso do piloto, e caso, né, o passageiro do assento da direita queira embarcar pela direita, ele também consegue, né, apenas com essa porta aberta, tá? A porta dianteira aberta, a traseira ela é pequena, tá? Uma little door aqui, então a gente pode ver que ela é bem pequena, e para embarcar o passageiro aqui do assento da direita não é nem necessário abrir essa porta. Porém, se quiser abrir a porta, pode ser aberto e facilitar um pouco mais a abertura, o acesso, né, para o passageiro aqui do assento da direita. Essencialmente, né, quando o embarque dos passageiros aí for autorizado, né, a priori o piloto já vai estar na sua posição ali do assento direito, né, essa porta fechada, né, e essa possibilidade, né, de abertura da porta dianteira e mais a traseira deslizante, a gente tem toda essa lateral aberta e acesso ao assento frontal e acesso total aos assentos traseiros. Então, normalmente os passageiros embarcam aqui pela esquerda mesmo, né, e conseguem ter acesso aos 3 assentos da fileira de assentos ali sem maiores problemas, tá? Mas uma configuração de portas diferentes, né, entre comparando a lateral esquerda com a lateral direita do helicóptero, tranquilo? A porta deslizante disponível apenas na traseira, na lateral esquerda do helicóptero, fechou? Vamos lá. Outra característica, né, bastante atual, né, do Colibri, já no modelo de entrada, né, na época, né, da família de helicópteros ali da Airbus, era já na sua versão standard, né, o helicóptero já vinha com os assentos com a tecnologia anti-crash, tá? Então os bancos, né, todos, tá? O esquilo, por exemplo, só tem disponível para os 2 assentos dianteiros. Nos assentos traseiros, o esquilo não tem disponível aqui os assentos anti-crash. Já no Colibri, né, já foi disponibilizada a tecnologia para os 5 assentos do helicóptero. Tá? Então, os bancos possuem um sistema de amortecimento de impactos, daí a designação anti-crash, né? Ele tem uma peça aqui, esse boomerang, depois no próximo slide a gente vai conseguir ver com um pouquinho mais de detalhes, mas essa peça interconecta, né, a sustentação lombar do assento com a sustentação do assento, e no caso de um impacto na vertical, essa peça se deforma e ele consegue absorver então a maior parte da energia desse impacto, né, que seria transmitido para o ocupante do assento. Esse componente se deforma e absorve essa energia. Então, menos da carga de impacto é transferida para o ocupante do assento. Então, isso cria uma segurança, né, cria, né, uma segurança maior na operação do helicóptero, né, uma sensação de segurança maior para os ocupantes aí do helicóptero, tá? Então ele consegue se deformar mais ou menos uns 30 graus, essa peça aqui. Os assentos dianteiros ainda têm, né, a possibilidade de um ajuste, né, da posição em relação ao eixo longitudinal ali do helicóptero, tá? Então, dependendo do tamanho do helicóptero, pilotos de maior estatura, né, vão afastar um pouco mais o assento, e pilotos de menor estatura vão puxar para frente esse assento aqui para tentar equalizar, compensar a diferença de tamanho dos diferentes pilotos ali em relação à posição para alcance dos pedais ali. Então ele tem um ajuste longitudinal similar ao que a gente encontra aí em automóveis, né? Então ele tem uma alavanca aqui, e puxando essa alavanca destrava, e com o próprio corpo ali, apoio de pernas, a gente consegue deslizar esse assento para frente e para trás e compensar a distância, né, do ocupante em relação ao acionamento dos pedais ali no comando de voo do helicóptero, ok? Aprofundando um pouco mais o entendimento aqui desses assentos anti-crash, então essa figura ajuda bastante a gente nisso, tá? Então, numa situação normal, né, essa é a posição e o formato do bumerangue, né? A gente consegue ver que ela interconecta, né, a lombar com o assento aqui, tá? E no caso de um impacto na vertical aqui, tá? O bumerangue então se deforma, e nessa deformação ele absorve, né, a maior parte da energia de impacto, não transferindo esse impacto para a cervical aqui do ocupante do assento, tá? Então reduz bastante a incidência de fraturas, né, de problemas, né, na coluna
com ocupantes de helicóptero nesses incidentes aí onde tem uma queda, né, de baixas altitudes, então os assentos anti-crash conseguem garantir a absorção de impactos, né, até, obviamente tem suas limitações, né, mas isso tudo, né, se originou a partir de estudos, né, então uma grande incidência de acidentes com helicópteros ou né, logo após a decolagem, ou seja, o helicóptero ainda está numa altitude baixa, tá? Ou no momento do pouso, quando ele também já está numa altitude mais baixa, e a partir, né, desse dado, né, de que uma grande porcentagem dos acidentes, né, envolvendo os helicópteros eram a baixa altitude, então a Airbus, né, desenvolveu sistemas aí que conseguissem, né, reduzir a carga de impacto desses acidentes que seria transmitida aos ocupantes do helicóptero. Uma das principais, né, medidas, né, foi justamente o desenvolvimento e adoção desse assento com essa tecnologia anti-crash ali, que reduz bastante a incidência de problemas, né, com a cervical, com a coluna dos ocupantes, e até mesmo reduziu, né, de uma maneira bastante drástica ali a quantidade de fraturas, né, que os ocupantes do helicóptero, seja tripulantes, passageiros, após esses acidentes a baixa altitude, estavam submetidos ou sujeitos. Tranquilo? Para que essa tecnologia, né, consiga atuar na sua plenitude, tá, tem uma restrição que não pode se acomodar nada sobre os assentos, tanto os dianteiros quanto os traseiros. Tá? Qualquer objeto, né, mala, caixa de ferramenta, enfim, tudo que você colocar abaixo do banco, né, você vai limitar a atuação do bumerangue. Tá? E ao invés de amortecer, né, ele vai transmitir a carga do impacto para o ocupante do assento. Então, uma restrição, né, bastante séria, né, envolvendo a segurança. Então, toda uma tecnologia, né, desenvolvida para o assento, e se a gente acomodar qualquer coisa sobre o assento, a gente vai estar limitando ou até inviabilizando a atuação da tecnologia, né? Pode ser o diferencial ali para uma fratura ou até mesmo um dano na coluna do ocupante que poderia ser evitada se não tivesse nada sobre assento e a tecnologia pudesse atuar ali na sua plenitude. Tranquilo? Então, um sistema, né, bastante seguro, né, de certa maneira simples, né, de entendimento ali, e que faz muita diferença, né, na ocorrência aí de algum acidente a baixa altitude, seja durante a decolagem ou durante o pouso. Então essa tecnologia ajuda muito os ocupantes da aeronave ali. Fechou? Vamos lá. Trem de pouso. Quando a gente for falar de estrutura, né, a gente vai aprofundar bastante, né, o detalhamento aqui com relação ao trem de pouso, mas de início, né, tubos de alumínio, o formato, né, bastante característico, né, apelidado aí de bigode, né, tipo bigode, na parte dianteira ali, lembra o formato de um bigode ali, o pessoal apelidou então o conjunto trem de pouso, né, do colibri como tipo bigode ali, mas com algumas características aerodinâmicas e também, né, atuam ativamente, né, na eliminação da possibilidade de ressonância com o solo, mas no capítulo específico ali a gente vai aprofundar bastante a discussão com relação a trem de pouso. Agora só uma apresentação geral de algumas das características aí do conjunto de trem de pouso. Fechou? Rotor e mastro. Então a cabeça do rotor ela é do tipo articulada, semi-rígida, né? Na tecnologia Speriflex, tipo Speriflex, desenvolvida aí, a cabeça, né, rotor, transmissão, toda essa parte mais específica, toda ela desenvolvida, né, aproveitando o know-how, né, da Eurocopter na época, né, a Airbus Helicopters, tá certo? Então, conceito de simplicidade na manutenção, o conjunto não requer lubrificação, depois a gente vai aprofundar, a gente vai ver lá que o cíclico, né, tem um ponto de lubrificação, mas quando a gente fala da cabeça, né, então todo o conjunto Speriflex aqui, a gente vai ver que não tem nenhum ponto de lubrificação, né, todos eles, né, conjuntos autolubrificantes, tranquilo? Transmissão principal, então dois módulos, né, um redutor cônico, outro episcoidal, uma característica bastante evidente, né, que diferencia bastante o colibri dos demais helicópteros, né, da série Airbus, tá?
é o acionamento da transmissão traseira. Então, na grande maioria dos helicópteros, não só na Airbus, como em outros fabricantes também, a gente tem o motor. Então, na parte dianteira do motor, ele aciona a transmissão principal, e na parte traseira do motor, saindo do próprio motor, vai ter o eixo ou os eixos, segmentos de eixo, que vão acionar o rotor de cauda. No colibri é um pouquinho diferente, tá? Do Arrius 2F sai um eixo, né, para acionamento da transmissão principal, esse eixo que a gente está vendo aqui, ó. Então, saindo do motor, tem esse eixo aqui que vai entregar todo o torque, toda a potência para acionamento da transmissão principal. A transmissão principal vai passar por 2 estágios de redução, vai entrar, acho que um pouco mais de 6.000 RPMs aqui, acho que o valor arredondado é 6.000 mesmo, tá? 6.000 RPMs, e vai entregar 390 rotações aqui para acionar o eixo do mastro que aciona a cabeça do rotor, ok? E saindo da transmissão, a gente vai ter aqui o eixo, né? São 2 eixos, né? São 2 segmentos de eixo que vão acionar o rotor de cauda, o conjunto Fenestron. Então, diferente da maioria dos helicópteros, onde o eixo de acionamento do rotor de cauda sai do motor, no colibri esse eixo sai da transmissão principal. Esse eixo aqui na parte inferior, na lateral direita ali do deck da transmissão, esse eixo aqui vai acionar a caixa, né, de acionamento lá do Fenestron, lá na extremidade do cone de cauda do helicóptero. Tá? Então, uma particularidade aí do colibri que a gente vai aprofundar bastante aí durante o transcorrer, né, dos sistemas que a gente estiver abordando. Tranquilo? O rotor de cauda, então, nova geração, na época sim, né, hoje já bastante conhecido, né, adotado em vários outros modelos aí da, da do portfólio da própria Airbus, tá? Então tem vários modelos que adotam, né, o conjunto de acionamento do rotor de cauda do tipo Fenestron, um conjunto carenado, né, onde aumenta-se muito a segurança de operação. Dentre outras vantagens, né, eu gosto de citar que a principal delas é o incremento na segurança, tá? Então, um conjunto, né, considerado com a baixa emissão de ruído, tem uma altura elevada do solo, o que já influencia na segurança de operação, e não requer nenhum auxílio hidráulico, então reduz o custo de manutenção e facilita, inclusive, a manutenção, né, não adotando, né, servos rotadores hidráulicos para comandar a variação de passo, né, do conjunto de rotor de cauda, no caso aqui o conjunto Fenestron, tá? Segurança em solo e em voo, tá? Então, como o conjunto rotativo, né, ele fica praticamente embutido no interior dessas carenagens, né, então você não tem nenhum conjunto rotativo, né, fora das carenagens, então reduz bastante a incidência de impactos, né, com aves, né, e durante a decolagem, durante pouso principalmente, né, reduz bastante a incidência de impactos do conjunto rotativo das pás, né, com árvores, copa de árvores, enfim, obstáculos que possam ter dependendo do local onde ele está sendo operado, tá? E em solo, né, um grande ganho, né? Alguns helicópteros têm um conjunto de pás girando do lado direito ou do lado esquerdo aqui do rotor de cauda, e quando a aeronave está acionada em solo, para quem não é do ambiente, né, da aviação, né, não conhece as características de aeronaves, né, o conjunto rotor aqui, normalmente lá próximo de 2.500 rotações, lá, ou um pouco a menos, um pouco a mais, dependendo da aeronave em questão. Apesar, né, do barulho, características e tudo mais, fica invisível, né? Então a gente tem uma certa incidência de acidentes, né, a maioria deles fatais, né, de pessoas que ou estão desembarcando ou estão embarcando e passam muito próximo do rotor de cauda, não veem o rotor de cauda acionado e acabam recebendo ali o impacto das pás do rotor de cauda. Um grande número desses acidentes aí viram acidentes fatais mesmo, tá? Então, já no conjunto Fenestron, para a pessoa encostar no conjunto rotativo, ela tem que se enfiar dentro das carenagens aqui, tá? Não tem nada fora, girando nenhum componente rotativo fora da área das carenagens. Então, para algum objeto, ave, árvore ou, né, pessoa, né, se chocar com essas pás aqui, tem que entrar dentro aqui da área das carenagens para receber esse impacto. Então isso aumenta muito a segurança de operação, principalmente no tocante a esses acidentes fatais de pessoas embarcando ou desembarcando que não conhecem o helicóptero, não são devidamente, né, orientadas ou, né,
o local não tem as indicações corretas, os avisos corretos, e a pessoa acaba passando muito próximo aqui do cone de cauda e acaba recebendo impacto ali das pás do rotor de cauda. Tá? Então o conjunto Fenestron, dentre várias características, a segurança é disparado, né? Tem um grande incremento aí nesse quesito. Tranquilo? Então, a gente viu, né, a parte na lateral direita, aqui enfatizando a parte rotativa na lateral esquerda do conjunto Fenestron. Então a gente pode ver que a parte rotativa fica embutida, né, no interior das carenagens aqui, e isso então reduz, né, bastante a incidência de impactos, né, seja com objetos, né, ou até mesmo com humanos. Então facilita bastante, aumenta bastante, né, nesse quesito aí segurança as aeronaves que adotam o conjunto Fenestron como conjunto de acionamento de rotor de cauda. Transmissão traseira, então como já mencionei, destaquei agora há pouco, né, é bastante característico do colibri. O eixo de acionamento do conjunto rotator, do conjunto da transmissão traseira, né, né, o seu acionamento é feito via transmissão principal, diferente da grande maioria dos helicópteros, onde esse eixo, né, de acionamento da CTT é acionado pelo motor. Tá? No caso do colibri, o motor aciona a transmissão principal e a transmissão principal é que vai alimentar, vai acionar o eixo, né, de acionamento do conjunto da transmissão traseira. Então ele são dois segmentos de eixo, né, então tem ali ó, a árvore dianteira e a árvore traseira, são dois eixos, depois a gente vai ver lá a parte de interconexão desses eixos, enfim, características e detalhes desse eixo, mas já de início fica o conceito, né, que é um pouquinho diferente de outras aeronaves, né, pois esse eixo ele está acoplado na saída da transmissão principal e não na saída do motor. Tranquilo? Então teremos obviamente, né, o capítulo específico sobre, né, o conjunto de transmissão traseira e a gente vai detalhar, né, com mais detalhes, né, valores, né, e características específicas ali, detalhes, obviamente, né, importantes para a manutenção. Fechou? O motor Turbomeca Ars 2F, conceito simples, né, são apenas dois módulos, projeto bastante comprovado, é adotado inclusive em outras aeronaves também, e principais características, né, baixa emissão de ruído e uma característica bastante importante, né, é o baixo consumo de combustível, ok? Entrega 504 SHP no regime de potência máxima de decolagem ali para o colibri, fechou? Posto de pilotagem, né, já abordamos as principais características, né? Então os comandos de voo do lado esquerdo podem ser removidos, né, configurando a aeronave para transportar um passageiro. Então, bastante amplo, né, para-brisas, né, com a característica bastante importante, o design, né, do colibri, né, inclusive já foi premiado, né, então áreas bastante amplas, né, facilitando bastante a visibilidade, né, para a operação. Um console central, bastante característico também da linha Airbus, a central VMD na parte central do painel, né, o painel múltiplo de alarmes, a parte de navegação, né, tem vários equipamentos digitais, né, de diferentes fabricantes homologados para o Colibri, GPS, né, instrumentação standard básica, depois a gente vai acabar complementando isso aí, tá ok? Se for ficar mostrando foto do painel, tem centenas, se não milhares de combinações, configurações diferentes, né, tendo em vista os diferentes fabricantes de instrumentos, né, que são homologados, né, para serem utilizados aí no painel do Colibri. Né, o que sempre vai ser característico, né, standard, já vem sempre na parte central do painel o sistema VMD com suas duas telas, seus 10 botões de controle, painel múltiplo de alarmes, né, que vai estar sempre na parte superior do painel, na maioria dos casos, né, na parte direita do painel, e em algumas situações ele vem aqui para a parte central, mas na grande maioria ele vai estar aqui na parte superior. Então são as luzes de aviso, né, as verde, âmbar e vermelhas, com os respectivos alarmes. Aí a parte de instrumentação standard, né, a gente vai ter lá altímetro, o climb, né, vamos ter também velocímetro. Aqui a gente tem um bar graph, né, que vai indicar a rotação de motor e também do rotor principal. Aí já a parte horizonte, né, e a parte de
navegação, dependendo da homologação, melhor dizendo, da homologação, do tipo de operação específica aí da aeronave, né, teremos, né, os respectivos, os referidos instrumentos necessários de acordo com a homologação, o tipo de operação do helicóptero. Tá? GPS, né, a parte usando sistemas, né, o conceito Glass Cockpit, né, onde vários instrumentos são incorporados, né, numa tela digital, onde tem ali as referências de horizonte, de altitude, de navegação do helicóptero. Então tem alguns, né, sistemas homologados e podem ser instalados, né, e vai depender da necessidade do operador, né, em adotar instrumentos analógicos ou já um sistema Glass Cockpit, né, já digital. Aí vai depender da demanda, da necessidade, né, do operador para a aeronave. Mas o importante é que ele é versátil, né, e ele já é preparado e pode receber os diferentes conceitos, né, de instrumentos que podem ser adotados ali no seu painel. Fechou? Reboque da aeronave, entrando nessa parte final aqui das generalidades, onde a gente aborda procedimentos gerais, né, de manutenção, que é macaquear, guinchar, né, a parte de operação dela em solo, ou seja, né, as manobras dela em solo. Então essa parte final ali. Então, antes de movimentar a aeronave, é muito importante checar alguns pontos, tá? Então, certificar que a tomada da fonte externa está desconectada. Então, se a aeronave estava, seja para teste, seja para uma partida, seja para o que for, a aeronave vai ser deslocada. Então, estava conectada à fonte externa, então, antes de movimentar a aeronave, a gente vai lá e checa para ver se essa fonte externa não está mais conectada à aeronave. Dependendo, né, dos instrumentos adotados ali no painel que a gente está vendo agora, né, alguns deles utilizam o princípio de giroscópio. Então, se logo após o corte da aeronave, né, é necessária a movimentação da aeronave, então primeiro a gente verifica e inspeciona lá se esses instrumentos já estão estabilizados, já estão parados, que se eles estão em movimento, se eles ainda, né, o giroscópio ainda está girando e a gente movimenta a aeronave, a gente pode danificar os eixos, né, os rolamentos, e vai requerer manutenção posterior aí desses equipamentos, né, se a gente não observar esse detalhe. Tá? Então, cortou a aeronave, né, a gente tem que esperar lá o motor resfriar um pouco para fazer os cheques para os voos, enfim, e aguardar, né, esses equipamentos que utilizam o princípio de giroscópio ali se estabilizarem, ou seja, pararem, para só depois a gente poder movimentar a aeronave com segurança. Tá certo? Antes de instalar as rodas, né, que são necessárias para movimentar a aeronave em solo, então fazer ali o pré-voo das rodas, né, ver se elas estão devidamente infladas, né, se o mecanismo hidráulico não está com vazamento, se ele está operando. Então, para não provocar um incidente com o helicóptero, então, antes de conectar essas rodas ao trem de pouso ali da aeronave, a gente faz uma verificação geral dessas rodas. Só após, então, a gente conecta ela no helicóptero e a partir daí a gente faz a movimentação do helicóptero em solo, tá? Então, antes de instalar as rodas, certifique-se de que a pressão do pneu é indicada, normalmente em torno de 70 psi a pressão dessas rodas aí. Durante o procedimento, tomar cuidado para não danificar as antenas. Então, tem as áreas indicadas, né, que podem ser utilizadas para empurrar o helicóptero, tanto, né, para frente como para trás, tá? Então, observar os locais indicados e permitidos, né? Principalmente o cone de cauda, que é uma área onde a gente tem bastante antena, né, na parte traseira ali, e dessas antenas não tem resistência estrutural, né, para suportar, né, a carga de esforço para empurrar ou puxar a aeronave. Então tem pontos, áreas específicas da aeronave que a gente pode utilizar para essa manobra, tá certo? Então aqui ilustrando aí os equipamentos, essas são as rodas, tem fabricantes diferentes, enfim, mas a recomendada é essa dupla, né, devido ao porte do helicóptero. Então é instalada no esqui do trem de pouso do lado esquerdo e outro do lado direito. Ela tem um mecanismo ali por alavanca que a gente vai movimentando para cima e para baixo, e esse conjunto de rodas consegue elevar o helicóptero ali alguns centímetros do solo. Aí um operador aqui na parte de trás do helicóptero, normalmente a gente utiliza, né, para essas manobras a quilha inferior aqui do conjunto Fenestron. Então um técnico equilibra, né, a distância do esqui do solo. A posição de instalação das rodas normalmente é alinhada aqui com o CG
na linha do CG do helicóptero, tá? Então ele fica devidamente equilibrado e o operador ali com pouco esforço ele consegue levantar o nariz ou baixar o nariz, então ele controla a distância, né, do esqui em relação ao solo. Então a gente mantém o esqui alinhado, né, alguns centímetros ali do solo e mais, o ideal é pelo menos mais uns 2, né, empurrando ali as áreas, né, mais comuns ali seria no cross tube aqui traseiro ou no cross tube dianteiro do trem de pouso, para empurrar ou para puxar, um de cada lado é o suficiente então para conseguir manobrar esse helicóptero em solo. Tranquilo? É possível também tratorar, então quando o helicóptero tem que ser deslocado grandes distâncias, né, para não sobrecarregar ali, né, dois, dois técnicos ali empurrando o helicóptero, né, em distâncias longas, tem um kit aqui onde a gente consegue adaptar um garfo, tá? Então, da mesma maneira são instaladas as rodas e na parte dianteira ali dos esquis são adaptados esse garfo, né, que pode ser conectado num trator e a partir daí, então, o helicóptero pode ser tratorado, né, em longas distâncias. Mesmo nesse tratoramento, é necessário ter um técnico aqui na parte traseira, tá? E esse é responsável por toda a manobra, né, para manter equilibrada ali, né, a distância do esqui em relação ao solo. Então, nesse grande deslocamento pode ser que ocorra desníveis, né? Então, ele que vai comandar ali para reduzir a velocidade, né? E independente, né, de comando ou não, né, no trator ali, a velocidade são baixas velocidades, tá? Aqui não é um momento de, de, de pressa, de nada disso, tá? Então, calma, precisão. A velocidade de deslocamento do trator não pode ser maior do que de uma pessoa caminhando, tá? Então, por mais que pareça simples uma atividade corriqueira, ela é cercada de detalhes, né? Para garantir, né, deslocamento, né, essa operação do helicóptero em solo ali, se for feito, né, de maneira descuidada, fora dos procedimentos, a gente pode trazer danos ali para o helicóptero, inclusive estruturais, tá? Então, bastante cuidado, por mais que pareça ser simples e corriqueiro, desde que adotar todas essas regras, né, toda essa segurança, torna-se uma atividade corriqueira, porém cercada de vários procedimentos que devem ser previamente preparados ali para que a operação, né, esse movimento da aeronave em solo, seja essa movimentação do helicóptero seja feita dentro da segurança, ok? Então aqui exemplificando, né? Então, um conjunto de rodas duplas, né? Do esqui esquerdo, esqui direito, a alavanca ali, alguns movimentos para cima e para baixo. Hidraulicamente ele consegue elevar, né? Esse conjunto ele tem ganchos ali, ele engata, né, em parafusos laterais que temos aqui nos esquis e hidraulicamente ele consegue elevar alguns centímetros, né, do solo o esqui do trem de pouso. Aí um técnico na parte traseira, né, normalmente segurando aqui na quilha inferior, equilibra, né, a altura do helicóptero em relação ao solo e mais dois técnicos ali empurrando no crosstube dianteiro consegue então deslocar, né, e quem está aqui atrás é que vai manobrar, né, consegue girar para um lado ou para o outro, né, e consegue então manobrar o helicóptero e movimentar ele dentro de um hangar, no pátio, né, onde seja necessária essa movimentação sem o acionamento do helicóptero. Tranquilo? Então vamos lá. Suspensão por macacos. Então, antes de iniciar as operações de levantamento, escoramento, certificar que a potência dos dispositivos de levantamento e escoramento é suficiente. Então, verificar as capacidades. Né? O helicóptero tem 1.700 kg, eu tenho um macaco de 1.000 kg. Obviamente, esse macaco não vai suportar todo aquele peso. Tá? Então, verificar quando for utilizar uma talha, né? Então, ver se a capacidade do equipamento que vai ser utilizado, né, atende à demanda de peso, né, do equipamento que está sendo onde vai ser utilizado esse equipamento de apoio aí, tá? Certificar que o centro de gravidade do helicóptero está no lugar correto, então a gente tem sempre a referência, né, da linha do mastro, então normalmente no projeto o CG não fica muito longe dessa linha, né, do mastro, então a gente adota essa linha ali como referência para encontrar esse CG ali, tá? Certificar de que o solo, né, é suficientemente firme, então sempre, obviamente, tem operações, né, fora de sede, né, dependendo do contrato aí no meio do mato, efetivamente, né, mas quando for necessário algum
algum desse procedimento, então a gente tem que fazer essa verificação. Então, por mais, né, que esteja num local sem apoio, se não tiver atender algumas características básicas, né, de segurança ali, não adianta fazer, que o resultado pode ser pior do que a situação final, pode ficar pior do que a que você já se encontra. Então, todas essas análises preliminares ali, verificações a gente deve fazer para não piorar a situação, tá? Então, às vezes no ímpeto, né, de resolver, de tirar, a gente pode acabar piorando. Então, são verificações importantes que a gente deve fazer, tá? Então, dentre elas, o ideal, quando a gente fala, vou macaquear o helicóptero, a gente sempre imagina dentro do hangar, né, um ambiente controlado, um piso, né, uniforme, nivelado, né, bastante resistente. Então, essas são as situações ideais. Fora dessas situações ideais, a gente faz verificações preliminares ali, tá bom? Então, se o solo suporta as cargas, né, que vão ser impostas sobre ele, certificar que a área de trabalho está limpa, o piso está nivelado, ausência de pessoas no helicóptero, então não é recomendado ter ninguém no interior da aeronave, né, nesse momento de macaqueamento, então pode haver qualquer desequilíbrio ali, criar uma tendência e a gente acabar danificando o equipamento, tá? Então, nesse momento de macaqueamento, seja para subir o helicóptero, para descer o helicóptero, ninguém dentro do helicóptero. E dentro de hangar, um ambiente controlado, né, normalmente a gente não vai ter a incidência de vento, tá? Mas quando fazendo fora de hangar, então verificar inclusive a presença, né, de correntes de vento ali, intensidade, então dependendo, né, do vento presente, da intensidade, enfim, é melhor esperar, né, fazer no momento onde não tenha tanto vento ali para não causar, né, atitudes inseguras ali durante esse procedimento de levantamento do helicóptero pelos macacos. Então aqui uma ilustração, aqui removido do manual de treinamento, né? Ressalto, estruturalmente o helicóptero ele tem os pontos específicos para apoio de macaco, então na parte traseira, próximo da junção, né, da estrutura traseira com o cone de cauda, tá? Ele tem aqui um ponto estrutural preparado para receber o apoio para o macaco, e na parte dianteira, né, quase que alinhado ali com os pontos de fixação do cross-tube dianteiro do trem de pouso, tem mais dois pontos estruturais, né, colocados ali sobre uma das vigas, né, do piso do helicóptero. Então ele tem estruturalmente os pontos preparados para receber o apoio de macaco. São 3 pontos, 2 dianteiros e um traseiro. Esse arranjo, né, do manual de treinamento aqui pode ser adotado desde que essa estrutura tenha resistência suficiente, né, para suportar o peso do helicóptero, mas os modelos de macacos atuais, né, tem vários modelos, né, a maioria deles nesse conceito aqui tripé, dispensam, né, um ponto de apoio intermediário aqui. Tá? Os próprios macacos eles têm alcance suficiente para apoiar o helicóptero aqui nesse ponto de apoio traseiro central, que é um ponto mais alto. Daí, né, a indicação dessa adaptação. Tá? Então, os macacos atuais dispensam esse tipo de adaptação, tornando mais seguro, inclusive, o procedimento de macaqueamento do helicóptero. Tá certo? Então, entendido aqui, tem os 3 pontos estruturais já preparados, né, para receber o apoio de macaco e utilizar o modelo adequado na posição adequada para que a gente não tenha que fazer grandes adaptações, né. Aqui, obviamente, indicado uma base sólida, né, bastante ampla, não vai causar um ponto inseguro, mas às vezes coloca um suporte menor do macaco, já não fica tão estável. Então essas adaptações, quanto menos adaptações, melhor, mais seguro vai ser essa operação, tá certo? Nivelamento do helicóptero, e a partir do nivelamento é possível fazer verificações estruturais e também realizar a pesagem da aeronave, que é necessária, né, dependendo de alguma modificação, instalação de algum equipamento ou remoção de algum equipamento, então tem que ser refeita a pesagem para determinar novamente o CG, né, o envelope ali de operação do helicóptero. Então, para o nivelamento, então, levantar o helicóptero nos macacos, colocar o inclinômetro na parte traseira do bagageiro, no lado direito, né, pode utilizar o nível de pedreiro mesmo ali, enfim, mas a gente nivela o helicóptero lateralmente e longitudinalmente, e a gente utiliza o piso do bagageiro, né, mais do lado direito ali, como referência para fazer esse alinhamento nesses 2 eixos do helicóptero. Então, depois de feito esse nivelamento, segue para o procedimento de pesagem, né? Pode ser
uma das necessidades para esse nivelamento, ou pode ser uma verificação estrutural após um pouso duro, enfim, mas indicando aqui os procedimentos básicos, né, para esse procedimento ali do nivelamento do helicóptero. Então, para poder fazer a pesagem, então colocar uma célula de carga em cada um dos macacos, instalar a placa antitensão entre o macaco traseiro, a célula, e em seguida fazer o nivelamento. Fazer a leitura, então, das células de carga, registrar os pesos, né, tanto da célula direita, esquerda e também da traseira, fazer mais de uma leitura, recomendado às vezes inverter a posição das células de pesagem, para ver se não vai dar diferença, tá? Calcular o peso total do helicóptero, fazer a correção de peso do equipamento, né, que não tiver instalado, ou, né, abater ali do peso o combustível residual. E depois baixar o helicóptero dos macacos, tá? Então tem vários modelos, né? Aqui é um dos modelos de célula de pesagem. Essa aqui ela é colocada sob os macacos, né? Tem outras que são menores, é colocada entre o ponto de apoio e o helicóptero, então vai depender. Então essa aqui é individual, algumas, né? Os 3 cabos são conectados no único equipamento, ele dá os valores individuais, já dá o total, tem alguns que é por Wi-Fi, Bluetooth, né? Não tem nem cabo, né? O próprio equipamento já transmite o valor por equipamento, ele já faz as devidas compensações e já dá o peso total da aeronave, então vai depender, né, do equipamento disponível para a gente fazer. É possível até naquelas balanças onde vai deslocando a massa de peso numa escala, enfim. Então, desde que a balança, né, esteja ferida, né, tenha confiabilidade, a gente pode utilizar os vários modelos disponíveis, obviamente sempre se preocupando, né, com a segurança da operação, principalmente, né, das pessoas envolvidas e também, no segundo plano, do equipamento, né, para não gerar uma instabilidade, uma possibilidade desse helicóptero cair, né, de algum desses macacos, esse macaco, né, entrar numa carenagem, num membro estrutural. Então toda a segurança, né, todo investimento em segurança sempre vale a pena, tá bom? Estacionamento e amarração, então dependendo, né, o ideal é sempre guardar o helicóptero em hangar, e quando não for possível, aí então a gente vai lançar a mão desses recursos aqui, tá? Proteção então de pitô, tomada estática, bloqueio ali do operador da entrada de ar, né? Tem também da proteção ali para o duto de escapamento, tem capa para a cabeça do rotor, né? Aqui num clima obviamente mais extremo, não só para a cabeça do rotor, mas tem para pá, tem para cabine, né? Para transmissão, para o fenestron. Então tudo isso tem disponível. Uma particularidade, né? Aqui já a capa para pá, então ela é encaixada na ponta da pá e tem uma peia, uma corda aqui que é utilizada para amarrar, né? E garantir que mesmo com o freio rotor acionado, a gente vai falar mais à frente desse freio rotor também, mesmo com o freio rotor acionado, é importante que a pá esteja amarrada, tá? Para que não flexione demais, né, a pá, tá? É recomendado que a gente só pegue essa peia e encosta aqui no degrau do trem de pouso, no cross tube, onde a gente for instalar, a gente só encosta a corda e a gente puxa 10 centímetros apenas, tá? Então, o quanto que a gente tensiona essa corda é apenas 10 centímetros e depois a gente amarra ali, para não flexionar demais as pás, não trazer danos, né, a médio e longo prazo para essas pás, tá? Então, não é sangrando, não é um torque, né, uma força muito alta aplicada ali para a amarração dessa pá, não. É 10 centímetros apenas de tensão que a gente aplica nessa peia de amarração, nessa corda de amarração aí. Tranquilo? Para o colibri, ele tem já preparado, né, a adaptação para a instalação de uma talha portátil, né, considerada aí uma ferramenta especial, e essa talha ela é utilizada nos procedimentos de instalação e de remoção, tanto de motor como da transmissão principal. Então ela é um tripé, tem 3 pontos de fixação e tem uma talha, né, que facilita, né, bastante ali a remoção de motor e também de transmissão, principalmente em áreas, né, não fora de hangar. Então esse equipamento aqui facilita bastante o procedimento, né? Dentro de hangar normalmente já tem as talhas, né,
do próprio hangar, enfim. Então, muitas vezes, nesse ambiente, né, mais controlado, na oficina mesmo, não faz necessário um conjunto de talha portátil. Já em áreas, né, onde não tem uma estrutura, né, ideal, né, aí é uma adaptação interessante, já disponível no Colibri, tá ok? Então, para instalação e remoção, o manual diz lá que é importante pelo menos 2 operadores, né, para poder realizar a instalação e a remoção com segurança, tá certo? Com isso a gente chega ao final dessa primeira aula de generalidades, né? Demos o pontapé inicial aqui no nosso treinamento, tá? Na sequência eu vou disponibilizar o link da nossa segunda aula, que é o capítulo de estrutura, e daí por diante agora a gente vai aprofundando um pouco mais a apresentação dos componentes, né? Aprofundando também o entendimento do funcionamento do sistema em questão. Tranquilo? Havendo dúvidas, críticas ou até mesmo alguma sugestão ou exemplo, né? Até essa parte de exemplo é bastante importante, pessoal que tem, vocês que estão na ponta da linha trabalhando com equipamento aí, tem exemplos, né? Tem experiência para compartilhar, por favor, tá? Compartilhem, seja no privado, seja no grupo de WhatsApp ali, manda ali as experiências, né, que forem relativas, né, ao componente do sistema, dentro do contexto que a gente estiver apresentando ali, fique à vontade para trazer esses exemplos aí, que com certeza eles vêm a somar ao conhecimento que a gente está adquirindo aqui durante o nosso treinamento. Tranquilo? E, no mais, qualquer dúvida, qualquer crítica, manda lá no WhatsApp e, na medida de tempo possível, eu já vou esclarecendo, vou complementando ali as informações que forem necessárias. Beleza? Forte abraço, obrigado, e na sequência a gente vai vir com a aula de estrutura. Até mais!